Fala pessoal, tudo bacana? Eu sou a Indy do Mon Petit Poisson e no vídeo de hoje eu trago 5 livrinhos para vocês aproveitarem. Sabe aqueles livros que ficam na estante, que às vezes a gente compra por um impulso e a gente acaba nunca lendo? Então, de repente, se você tiver um dos livros, ou os 5 que eu vou falar hoje, eu vou falar, você está dando mole de não pegar esses livros para ler. São livros leves, são livros divertidos, são livros diferentes, que muitas vezes, assim, você pode usar na hora que você tá numa ressaca literária ou quando você quer algo quentinho, algo divertido. E é aquele tipo de leitura rápida, uma leitura que eu vou falar pra você, se você pegar no final de semana, é capaz de você matar o livro inteiro num sábado e domingo. Então, a lista aqui tem um pouquinho de tudo, que é para agradar gregos e troianos. O primeiro livro dessa série é Ninguém Vira Adulto de Verdade, da Sarah Anderson. Na verdade, é uma HQ, muito entre aspas quando eu falo HQ aqui, porque é um livro que é uma coleção das tirinhas dela, dos desenhos que ela faz, então por isso que eu tô chamando de HQ, tá, gente? Com desenhos do cotidiano, de neuras, de manias que todo mundo tem. Eu meio que tô apelidando de HQ para os dias tristes, mas eu vi que outras pessoas também falaram um pouco isso. Quando eu tô de baixo astral, quando eu tô meio chateadinha, eu pego os livros dela e dou uma folheada, eu pego esse livro e dou uma folheada. Por quê? Porque são desenhos, gente, simples, não é aquela coisa elaborada dos animes, mas é engraçado, retrata o dia a dia, sabe? Retrata aquela coisa que às vezes a gente fala assim, será que só eu faço isso? E aí você vê a artista representando uma coisa que você faz, então você descobre que é óbvio que todo mundo faz aquilo, né? É meio quando a gente é adolescente, ou enfim, que a gente fala, não, quando eu tiver a minha casa, quando eu for assado, quando eu for cozido. E aí quando você tem a sua casa, quando você está trabalhando, quando você tem o seu dinheiro, você está lá fazendo as mesmas coisas que você critica, seja nos seus pais ou seja no momento da vida. Então é um pouco disso, sabe? É aquela situação de repetir algumas coisas, de coisas que a gente faz e a gente se pergunta, meu, que vergonha, será que mais alguém faz isso? Coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, coisas e manias e atitudes que todo mundo tem. Então, é um livro leve, é um livro divertido, é uma coisa, assim, para aquecer o coração, é um quentinho. Porém, gente, eu particularmente, Andréia, acho que é aquele tipo de livro que se você tem um amigo, se você tem disponível na biblioteca, vale a pena sentar e perder umas horinhas, sabe? Se você não for muito fã de HQ, eu não sei se vale a pena comprar. Eu acho que vale a pena ler, tá? Eu acho que se você tiver um conhecido, um amigo, alguém que tenha, pede emprestado, você vai se divertir. Mas se você não for muito fã, eu acho que você vai ler e vai acabar botando pra troca, alguma coisa desse tipo. Mas, de repente, por que não, sabe? Pegar numa troca, fazer uma leitura e passar pra frente, né? Nem todos os livros a gente tem que guardar na estante. Às vezes é aquele livro que você leu, você se diverte naquele momento e passa para outra pessoa se divertir e você tem um quentinho no coração. Então, a minha dica para esse livro é essa. Leiam, mas eu não sei se para todo mundo vale a compra para deixar na estante, tá bom? O segundo livro, na verdade, ele é uma série. E aí eu vou falar só do primeiro, que se chama Terra de Histórias. Aliás, na verdade, o nome da série é Terra de Histórias, que é do Chris Colfer. Ele é o ator do Glee, né? Ele fez o Kurt. Eu lembro que quando saiu que ele estava escrevendo o livro, eu falei, ai gente, ator querendo virar escritor, ai, não sei. Mas depois eu peguei pra ler, eu falei, não, vou dar uma chance. E eu gostei bastante da história, dessa releitura dos contos de fada que ele fez. Eu não sou o público-alvo realmente são as crianças e os pré-adolescentes, mas eu senti uma certa nostalgia, a história que ele conta, que ele recria, e os personagens são interessantes, a gente torce por eles, a gente meio que tá, entre aspas, ali tão maravilhado quanto eles, porque, né, no resumo geral da história, duas crianças conseguem ir para o Terra de Histórias, né? Para essas histórias todas aí dos contos de fada, como se todos os contos de fada, nessa versão que o Chris criou, fazem parte de um único país, entendeu? Vamos dizer assim, é como, sei lá, você tá aqui na Europa, aí Portugal é o reino da Chapeuzinho Vermelho, aí a Espanha é o reino sei lá, da Cinderela, da Branca de Neve, sabe? É como se fosse mais ou menos isso. Então esses reinos se interligam
E aí, claro, as aventuras vão acontecendo com esses dois irmãos aí, que eu não vou entrar muito nos detalhes para não estragar a história, mas é uma história que me pegou. Mas é algo que eu não tenho pressa, tá, gente? Não é, como eu falei, como eu não sou público, eu gosto da história, é uma leitura rápida, é uma leitura leve, é super dinâmico. Geralmente, quando eu pego para ler esse livro, eu não vou falar que no mesmo dia eu termino, mas às vezes em 2, 3 dias eu já tô terminando. Então eu leio, depois eu paro, depois pego mais um, depois pego outro. Eu não tô com pretensão assim para acabar correndo. O que eu sei é que são não, são 5 ou 6 livros já que foram publicados. Não sei se a série já terminou, tá? Porque eu nem fui olhar a sinopse dos outros. Agora, o que eu já li o primeiro e o segundo, tô lendo o terceiro, então eu falei, não quero saber o que vai acontecer nos próximos, eu vou lendo devagar e sempre. Mas essa releitura que ele fez foi bem bacana assim, então eu gostei de ter lido, vale a pena a leitura, deixo pra vocês, tá bom? O terceiro livro desse vídeo também faz parte de uma série, mas ao contrário do livro anterior, que realmente ele faz uma sequência, esse livro aqui, gente, ele na verdade ele tem um personagem que vai se repetir em outras séries, porque o nome do livro é A Inesperada Herança do Inspetor Chopra. É do Vassim Khan. Na verdade, esse livro ele traz uma cultura bem diferenciada, porque ele fala da Índia. E aí, só para você fazer um resumo da história, da confusão que vem por aí, essa herança inesperada que o inspetor recebe é um bebê elefante. Então, vocês já estão imaginando um inspetor da polícia que tem um bebê elefante que vai ajudar a resolver casos? Gente, é super divertido. Eu li muito rápido e aí só depois que eu terminei eu descobri que faz parte de uma série. Mas cada livro, um inspetor resolve uma coisa diferente, entendeu? Então eu não sei se tem realmente uma ordem para ler, ou se pode ser publicado e pode ser lido em qualquer ordem, né? Então aqui realmente tem um começo, meio e fim, mas eu acho que nos próximos livros ele vai fazer alguma menção a outros livros, entendeu? Mas eu me diverti muito, gente. É bem legal porque você conhece a cidade, ele fala de alguns pontos, ele fala de uma cultura que não é muito comum pra gente. Infelizmente, a maioria das editoras traz muito autor americano e a gente tem um mundo tão grande, cheio de coisas diferentes, a gente fica sempre vendo as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. E eu acho que tá faltando dar um pouco de oportunidade pra gente se aventurar em outros países, outros mundos, entendeu? Então, foi bem engraçado, é super divertido, vale muito a pena. Deem uma chance para esse livro, pelo menos o primeiro, né? Bom, continuando com a nossa lista, a gente tem um momento coraçãozinho, que é Beijos em Nova York. Livrinho único da Catherine Heider. É um livro que ele mistura um pouco de road trip com fossa. Porque ele faz a gente conhecer a cidade de uma forma diferente. Porque nesse livro, a protagonista, ela não é americana, ela é britânica, é no dia de Natal, tá nevando muito lá em Nova York, então o voo dela foi adiado. Na verdade, assim, foi cancelado o horário, mas o voo dela vai ser, sei lá, o voo dela era para ser 10 horas da manhã e vai ser tipo 10 horas da noite. Então ela tem o dia inteiro para ficar em Nova York esperando esse voo, né, o próximo voo para casa dela para voltar pro Reino Unido. E aí ela meio que tomou um pé na bunda do menino que ela gostava. Ela descobre um livro que se chama Como Esquecer Seu Ex em 10 Passos. E ao mesmo tempo que ela tá lendo esse livro, ela conhece um outro rapaz que também tá numa situação meio focinha e eles passam e fazer esses 10 passos, né, para tentar esquecer o ex. Então, vai ter muita coisa acontecendo na cidade. É uma forma de visitar a cidade de forma local, né? Tipo, ir além do... Nossa, vamos visitar o Empire State e o Central Park. Então, tem os submundos que eles vão, festa, gente que cruza com o outro. É bem engraçado. É um livro bem amorzinho, gente. E eu não sei se vocês têm isso, mas aqui na França tem umas blogueiras que leem livros de coisas no período. Esse livro se passa no Natal, então como estamos chegando ao período de Natal, se você quiser aí um livro para ler em períodos de Natal, ou livros que se passam no Natal, fique esta dica para você, tá?
E pra gente terminar, eu venho com quem? Com a rainha do crime, eu venho com Agatha Christie e o seu E Não Sobrou Nenhum. Na verdade, esse é o novo nome do o caso dos 10 negrinhos, tá? Mudou de nome porque é óbvio, uma coisa pejorativa. E esse livro aqui na França também mudou de nome recentemente. Isso foi em agosto, mais ou menos. E quando eu vi essa notícia aqui, eu falei, cara, faz muito tempo que eu não leio nada da Agatha Christie. Na verdade, a única coisa que eu li da Agatha Christie foi o Assassinato no Expresso do Oriente. E isso, ó, 1900 e Guaraná com rolha, tá? Então eu falei, cara, vamos dar uma chance, já que mudou, já que eles estão. Então, em francês, o nome do livro se chamava Dix Petits Nègres, e agora virou Ils étaient 10. Meio que mais ou menos isso, porque seria a tradução do eram 10, eles eram 10, alguma coisa assim. Então faz sentido a tradução no português. Esse livro já foi feito um filme dele, que se chama O Vingador Invisível, em 1945, tá? Então, na verdade, aí baseado, né? O filme foi baseado nesse livro. E conta a história de 10 pessoas que são convidadas para ir para uma ilha, né? Para uma situação lá. E aos poucos essas pessoas vão morrendo e eles não sabem por quê. E quem poderia estar por trás disso, e o que vai acontecendo, enfim. Bom, eu não sei se vocês já leram alguma coisa da Agatha Christie, mas assim, os livros da Agatha Christie, eles não são difíceis a leitura. Eles são capítulos curtos, eles são até bem dinâmicos os capítulos. O grande problema pra mim é que sempre tem muito personagem nos livros dela. E esse aqui, por exemplo, são 10 pessoas, né? No mínimo, porque a gente tá falando dos personagens principais. Então, são 10 personagens, praticamente tem, não é sempre, mas vários momentos, cada um narra um capítulo, então tem uma hora que você se perde e você fala assim, meu, quem é essa pessoa que eu não lembro mais, né? Os nomes, claro, por ser os sobrenomes britânicos, né? Às vezes franceses, uma coisa meio aqui europeia, você às vezes se perde um pouco, porque pode ter algumas coisas meio semelhantes. Eu acho que esse que é o momento que faz um pouco de confusão aqui na Agatha Christie. E uma coisa que eu não gosto muito, não é só por ser ela, tá? Mas aí é um pouco de tudo, é que nos livros dela, sempre tem um final, um epílogo, explicando o que foi o assassinato, o que aconteceu de verdade, porque é uma coisa que você não consegue entender as soluções, assim, não é que você não consegue, você depois que lê, você até imagina, mas isso não fica claro no momento da história. Então, óbvio, vocês sabem aí do livro, né? O Assassinato no Expresso do Oriente virou recentemente um livro, deve ter, um filme, desculpa, deve ter 2017, 2016. Agora eles estão aqui anunciando Morte no Nilo, né? Que vai ser o novo filme da Agatha Christie, esse novo filme deles. Então o que acaba acontecendo é um pouco isso. Tem sempre um epílogo explicando algumas coisas e foi o que aconteceu nesse livro. Eu acho que policial é uma parada que a gente tem que vir pescando. Quando chega o último personagem, né, o último capítulo, e você precisa explicar de fato como é que foi aquilo, eu acho que é uma solução meio joguei de bandeja, sabe? Isso foi uma coisa que me irritou nesse livro, mas é Agatha Christie, eu acho que vale a leitura, entendeu? Não é à toa, ela escreveu milhares de livros, não é à toa que ela é considerada a rainha do crime. Mas tem algumas coisas que eu leio, mas não gosto muito. Mas enfim, mas foi bacana voltar a ler uma história dela. Foi uma leitura muito rápida, isso é o que eu falo pra vocês. As histórias dela são muito dinâmicas, não é um livro que você vai falar, nossa, vou arrastar 6 meses lendo, não. É papo de realmente um final de semana, uma semana você já terminou de ler. Então, é isso. Bom, como eu falei, 5 livrinhos, um pouquinho de tudo, um pouquinho de policial, um pouquinho de romance, um pouquinho de jovem adulto, um pouquinho de coisas divertidas. Se você tiver esses livros na estante, já começa a sua leitura para você chegar ao final do ano com menos livro na estante. E é aqueles livros de quentinho no coração, né, gente? Livros rápidos de ler, livros dinâmicos, então são livros que você nem sente. Eu vou falar, essa é a verdade. Você começa a ler, quando você termina, você fala, ué, já acabou? Então, essa foi mais dicas aí de livros. Pode ser que você tenha eles na estante e eu super sugiro que você dê uma chance. Beleza?
Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você ainda não está inscrito no canal, deixa aí se inscreve, ativa o sininho para receber mais notificações. Eu fico por aqui. Aliás, antes de me despedir, deixa aí nos comentários a sua listinha de livros rápidos de ler, para você dar um avanço lá na sua lista de leitura. Sabe aquele livro que você fala, pô, isso aqui é rápido, isso aqui vai? Deixa aqui nos comentários sua listinha, eu quero ver aí o que vocês me indicam também. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e au revoir!